De volta para mais uma edição da língua bifurcada que continua cada sem o B. Estamos a falar precisamente da Maria José Guedes que, infelizmente ou felizmente, porque ela queixa-se de um mal do qual a maioria das pessoas não se queixa, que é está cheia de trabalho. Há muita gente que se queixa de falta dele, ela está com o pedal todo. Ou seja, nossa amiga Maria José continua a pedir desculpas pela sua ausência, mas o trabalho tem assobrevado todo o seu tempo disponível e indisponível. Por falar de disponível e indisponível, acho que todos nós estamos indisponíveis para ouvir notícias desagradáveis como aquela que faz a capa do destaque de quarta-feira. Diz assim, falta de emprego mata 45 mil. E depois a gente continua a ler lá o que ele diz. E o que ele diz é que conta dos suicídios resultantes do desemprego em 63 países mostram que houve 45 mil suicídios. Ou seja, a crise, como nós a conhecemos, o desemprego, a falta de capacidade que essa situação dá, a falta de capacidade de resposta aos compromissos que cada um de nós tem, o aluguer, a luz, a casa, a renda, a prestação da casa também, eu falei da renda, mas podia ser a prestação, que é uma renda na mesma. Todas essas coisas de alguma forma alteram o nosso procedimento normal do dia a dia, a nossa capacidade de dar resposta às coisas do dia a dia, e por causa disso, e porque somos pessoas e porque temos diferentes comportamentos, diferentes atitudes ou temos diferentes posturas perante as adversidades, alguns de nós puseram termo à vida. Desses que puseram termo à vida são 45 mil. Não há conta que eu tenha conhecimento dessa realidade cá em Portugal, mas também os há. Há quem tivesse posto indemnizações, há quem tivesse posto, já a próxima notícia, há quem tivesse posto termo à vida precisamente porque perdeu a capacidade de resposta para os seus compromissos diários, e isso é de lamentar. De lamentar ainda é que se leve tanto tempo para resolver uma situação que só ficou resolvida 20 anos depois. Nós, por norma, temos o defeito de estar sempre a dizer aqui em Portugal, se fosse noutro país, acontece que desta vez foi em França. Levaram 20 anos para uma decisão final sobre uma atrapalhada que se passou num determinado hospital. Ou seja, há 20 anos atrás, a mãe A e a mãe B foram dar à luz no hospital X. A mãe A teve uma menina, a mãe B também, ambas com algumas necessidades, e foram as duas para como é que chama aquilo? Para a incubadora. Quando foi a altura de entregar os filhos às respectivas mães, a filha da mãe A foi entregue à mãe B e a filha da mãe B foi entregue à mãe A. Vamos dar assim, a mãe A descobriu imediatamente que aquela não seria bem a sua filha. Havia qualquer coisa lá que lhe dizia que aquilo não era a filha dela. A criancinha foi crescendo e quando a criancinha começou a ter cabelo tinha caracóis. Além de ter assim um tom de pele um bocadinho diferente e tal. Eu imagino que isto lá em casa deve ter causado uma confusão de caraças, né? Senão os senhores não tinham ido fazer um teste de ADN, que veio a dizer afinal, olha, isto não é filha nem do seu marido, nem da senhora. Eu estou a ver um médico que soubesse exatamente que aquilo havia uma guerra, né? O marido desconfiar, a minha mulher andou me enganar com outro homem, né? E eu, se fosse médico, primeiro fazia ali os dois à minha frente. Eu dizia, pois é, temos aqui o resultado do ADN, realmente, e eu tenho-lhe a dizer que, efetivamente,
o filho não é seu. Assim dirigia-me para o senhor e dizia, o filho não é seu. E a senhora ia ficar muito atrapalhada. Da mesma forma que o outro ia ficar muito chateado. E a seguir ia a mão para ela e dizia, mas também não é seu. E aí ficavam os dois a olhar um para o outro. Deve ter sido mais ou menos isto, não é? Dito isto, os senhores quiseram saber o que é que se passou, foram investigar, levaram o caso para o tribunal e ao fim de 20 anos, ouviram bem, 20 anos, lá chegaram à conclusão que afinal aquilo não, tinha havido uma grandíssima troca. Dito isto, o resultado do tribunal foi de que o hospital está incumbido de pagar 1,2 milhões de euros distribuído pelas duas famílias e distribuído de uma forma que para nós, ou para a maioria de nós, seria um bocado aberrante, mas é verdade. É verdade. Há uma parte que é para as meninas, não é? Há uma parte que é para as mães das meninas, mães e pais das meninas, e há uma parte que é para os irmãos das meninas. E vocês dizem, epá, lá que o pai e a mãe recebam e a menina, tudo bem, agora, os irmãos, pois é. Imaginem aquilo que ainda agora vos acabei de falar, de ter a situação do pai desconfiar que a mãe tinha um amante porque a filha não... Perceberam? Quem é que sofreu com tudo isso? Foi só o pai? Foi só a mãe? Não. A criançada em casa, por mais que a gente esconda, por mais que a gente queira ter uma postura educativa da coisa, não consegue. A criançada percebe, a criançada está atenta. A gente é que pensa que não. A gente é que acha que eles estão lá no mundo da lua com os pés de fora, mas não estão não. Andam por lá, mas de vez em quando viram a cabeça e veem as coisas. Por isso, eu acho muito bem, esta indenização de 1,2 milhões, esta moda está a pegar em Portugal. Esta moda de grandes indenizações está a pegar em Portugal. E eu acho muito bem. Assim como eu acho muito bem todo o apoio que tem sido dado ao CR7. Isto é a notícia a seguir. O Luís Figo também diz no destaque que o Luís Figo saiu em defesa do caráter do amigo CR7. Olha, é assim, ó camaradas. Toda esta celeuma se prende com a situação do CR7 ter levado uma cabazada do seu principal concorrente, um dos principais concorrentes, não. Ou seja, perderam no jogo que tiveram, imaginem, à tarde e à noite o CR7 foi celebrar os seus 30 anos. Aliás, CR7, se tu vês esta porcaria deste programa, faz favor, pá, aqui ficam os meus parabéns, não só por veres o programa, mas também pelo teu 30º aniversário, pá, continua que estás bem. E então veio também o Figo, como já tinha vindo o selecionador nacional também, em defesa do Figo, dar os parabéns ao rapaz e defendê-lo sobre as críticas que caem sobre ele pelo facto de ele ter perdido à tarde e celebrado à noite. Atenção, que ele celebrou à noite foi o aniversário dele. À tarde foi no emprego dele, não correu bem. E eu vou-vos dar assim um pequenininho exemplo. E passo aqui a publicidade da minha padaria. Na padaria do Assalto, de onde eu gasto, que é ali da Fernão Magalhães, não é Fernão Magalhães, como chama aquilo? Costa Cabral. O padeiro, que é assim um puto muito giro, lá por distração, ou o que é que terá sido, ficou com a mão na amassadora, que é uma coisa que faz assim a massa. E eles explicaram. Esqueceu-se lá da mão e aqui pisou-lhe os dedos. É verdade que o rapazinho andou assim um tampito com a mãozinha ao peito e tal. Já está recuperado, isto foi há muito tempo, atenção. Já está recuperado, está ótimo, tem as duas mãozinhas a trabalhar muito bem. Muito bem, não sei, porque eu nunca experimentei, mas estão a trabalhar. E então, é verdade que o rapaz primeiro foi para o hospital foi para casa, depois esteve com baixa, não sei o quê. Mas os colegas, pá, ele não deixou de fazer a vida normal em casa, dentro do possível, porque tinha uma mão avariada. E os colegas também não ficaram em casa, coitadinho, ai de mim, coitadinho do nosso amigo, está com a mão trilhada. Não aconteceu nada. Uma coisa foi no trabalho dele, outra coisa é a vida de cada um. E a mesma coisa se passa aqui com o nosso amigo CR7. O CR7, Cristiano Ronaldo, número 7 na camisola, fazia 30 anos e foi celebrar. E então, como é um gajo com pastel,
convidou uma carrada de malta, convidou um cantor colombiano, reservou um restaurante. O que é que vocês estão à espera? Que ele pegava no telefone e dizia: oh senhor do restaurante, é só para dizer que nós, pá, afinal, como perdemos o jogo hoje à tarde, pá, já não vai haver, e depois eu marco outro dia, se calhar para a semana, está bem? Está tudo maluco? Hã? Acham que ele ia fazer uma coisa destas? O restaurante como é que é? E as pessoas que vieram lá como o outro, está-me a falhar o nome do português que foi lá ao CR7, ao aniversário do CR7, esquece-me agora o nome dele. Hã? E o resto da malta que veio dos Açores, veio da Madeira, o colombiano, como é que é? Mas eles depois não estavam satisfeitos, fizeram mal por ter celebrado e não sei o quê, que ele não devia ter celebrado. Não, a sério, só se faz anos 30 anos uma vez para um jogador, então é uma coisa complicada fazer 30 anos e continuar no ativo com o brilhantismo que ele tem andado. Mas ele fê-lo e fez muitíssimo bem. CR7, eu estou contigo, é só para saberes. Depois já não era bem o facto de ele ter celebrado, é o facto de ele ter gasto 400 mil euros. Oh, camaradas, estou a gozar comigo, não é? É o CR7, não é o Ministro das Finanças, é o CR7. Ganha muito mais do que isso. Gastar 400 mil euros para ter um cantor colombiano, convidar uma carrada de pessoas e reservar um restaurante, até nem é muito. Diga-se de passagem. E ele pagou. Nem pediu nenhum empréstimo ao BES, nem ao BPN. Como tal, acho muito bem. CR7, parabéns e venha mais 30 e cheios de sucesso como tu mereces. Há outra coisa também. É muito engraçado criticar o rapaz por causa de... A sério. E por acaso já também vieram a público dar os parabéns, de que o gajo, quando os colegas chegam ao campo de treinos, ele já lá está 1 hora e tal, a treinar. E o resto, isso não conta nada. Agora já não interessa, agora o gajo tem alguma coisa. Tenham vergonha. Tenham vergonha, que é a vergonha do Porto que se diz vergonha. Tenham vergonha na cara, meus caros amigos. Vocês fariam exatamente a mesmíssima coisa, pá, e escusam de inventar que não. Ok? Beijos e queijos, gosto muito de vocês. Cristiano, estou contigo. Já não estou com o Dom Manuel Clemente. Eu estou sempre a aplicar na cabeça, não sei porquê. Dom Manuel Clemente, Patriarca de Lisboa, que disse ele numa entrevista que deu à SEC já não estou com o Dom Manuel Clemente da mesma forma que estou com o Cristianinho. Isto porquê? Diz Dom Manuel Clemente, Patriarca de Lisboa, que não... Eu agora não vou repetir estes verbos, ou seja, não vou citar as palavras, vou só dar assim a ideia do que ele disse, não é? Diz ele que não acredita que um casal homossexual, isto perante a pergunta do jornalista sobre a adoção de casais do mesmo sexo, ele diz que não acredita que um casal homossexual transmita, ou seja, capaz de transmitir à criança os valores da complementariedade que existe entre um homem e uma mulher. Ora, muito bem. Tenho-lhe a dizer Dom José... Ai, lá estou eu com Dom José Policarpo, eu a dar-lhe e a fugir.
Dom Manel Clemente, oh Manel, é assim, filho, eu vou-te explicar. Primeiro eu estava à espera que, sendo tu um bispo, soubesses mais, né? Tivesses mais formação, pá, te preocupasses em ter mais formação, pá, e que não dissesses barbaridades destas, né? Porque não é de hoje, não é de ontem, não é da manhã também não há de ser, né? Mas já não é de agora, que existe muitos estudos, himalaias de estudos, tornados de estudos, o que tu queiras chamar, pá, sobre os reflexos e sobre a educação que crianças têm por parte dos casais do mesmo sexo. Há inclusive, pelo menos um estudo que eu me estou a lembrar, feito no Reino Unido, que chegou à conclusão que os outros também chegaram. Não são diferentes as conclusões, o que é bom, mostra que a malta anda a trabalhar bem, né? Em que dizia o seguinte, passo a citar. As conclusões a que este estudo chegou foi que as crianças educadas por casais do mesmo sexo ou pessoas do mesmo sexo, as valências de umas e de outras são idênticas, com 3 exceções, 3 por causa do género, 3 exceções. A exceção é: as raparigas são muito mais práticas, são muito mais hábeis a terem atividades normalmente atribuídas aos rapazes pelos pais heterossexuais. Já vão perceber porque é que eu estou a dizer isto. Como conduzir caminhões, serem mecânicas, quiçá trolhas, essas coisas. As gajas são muito mais práticas quando educadas por casais do mesmo sexo, e os rapazes são muito mais sensíveis no sentido de que muito mais atentos ao outro, muito mais perceptíveis de determinados pormenores que aos rapazinhos educados por casais heterossexuais lhes escapa. O que me leva a concluir, a mim, mero mortal ignorante, que os casais do mesmo sexo tendem a ser melhores educadores que os casais heterossexuais, isto falando de forma global, ou seja, salvo raríssimas exceções de um lado e do outro. Isto porquê? Porque educar uma criança, rapaz, um miúdo, a costurar, a estar atento ao, sei lá, ao sofrimento alheio, a ser mais, como é que se diz, mais escutante do que ouvinte, porque escutar é uma coisa e ouvir é outra, as raparigas, torná-las mais práticas, capazes de mudar uma lâmpada, pôr umas fichas lá e não sei o quê, quiçá até tapar um buraco com massa. Acho que é uma boa educação, porque assim não temos nem rapazes nem raparigas atados, ou com vergonha de chorar, ou com vergonha de sentir coisas mais intensas, até aprendem porque depois sabem respeitar o outro, e estas coisas da violência doméstica até se evitava, digo eu, minimizava-se, nunca se resolve, mas minimizava-se. Caso é verdade que já existem algumas empresas e algumas situações em que dão abertura a que determinadas mulheres e determinados homens possam ser ingressos nessas empresas. Estou-me a lembrar nomeadamente de mulheres mecânicas, já conheci 2. Conheço uma amiga minha que é mecânica de aviões e não tem emprego porque é mulher, porque lhe dizem na cara que não é, por facto de ser mulher não lhe podem dar o emprego, e é mecânica de aviões com testes feitos quer na formação da TAP, quer na formação da Força Aérea, com 100 valores, e por mesmo assim não tem emprego. E conheço uma outra amiga minha que alterou a casa dela sem pedir ajuda de nenhum homem, porque de trolha percebe ela, não precisa cá de gajos armados e espertos. E mudou a casa de banho dela, estou-me agora a lembrar de uma das obras que foi a casa de banho dela. Por isso, a conclusão a que eu chego é que o Dom Manel, Clemente era um gajo que trabalhava comigo na oficina. Já fui torneiro mecânico, tinha o Sr. Clemente. Acho que havia assim um senhor chamado. Não é o mesmo? Não. Manel, ou então Dom Manel. O senhor, antes de abrir a boca para as barbaridades, pá,
eu aconselhava que estudasse, afinal não tem nada a fazer. Está lá sentadinho no belo palácio chamado Igreja. Tem lá, não se meta na política, pá, não se meta, deixe lá isso, não tem nada a ver consigo. Meta-se em coisas mais sérias, não é? Como é o bem-estar dos paroquianos, indiferente do que é que eles sejam. Nesta questão da questão das criancinhas serem educadas por casais do mesmo sexo, para você e para todos os outros que nos estiverem a ouvir, deixem de ser hipócritas e ignorantes. Outra coisa que vos preocupa imenso, já me estava aqui a falhar. A valência de orientação sexual é idêntica à outra. Ou seja, as crianças educadas por pessoas do mesmo sexo ou casais do mesmo sexo têm a mesma prevalência sobre a sua orientação sexual ser hetero ou gay que têm as crianças educadas por casais heterossexuais. Certo? Então, pronto, deixem-se lá de hipocrisias, porque a nossa lei até é muito hipócrita. É hipócrita e estúpida, ignorante, dizia eu, e digo mais, e até faz tudo menos lutar pelo superior interesse da criança. Aliás, graças ao superior interesse da criança, houve crianças que agora na última votação sobre esta questão da adoção, viram o seu leque mais fechadito. Viram o seu leque mais fechado porque a proposta de lei ou as propostas de lei que previam a adoção plena por casais do mesmo sexo não foi passada. E como não foi passada, essas crianças veem esse leque mais fechado. Dizia eu que a lei é hipócrita porque eu, quando era solteiro e bom rapaz, e andava aí nos copos e grande festa, grande loucura, podia adotar, desde que tivesse uma boa casa, condições financeiras e intelectuais, um bom emprego, desde que a senhora da Segurança Social não apanhasse de ressaca, nem os vizinhos nunca me tivessem visto bêbado. Este rapaz estava apto a candidatar-se a ser um pai adotante. A partir do momento que eu casei e disse que tinha uma relação estável e que, mesmo que tenha tudo isso, já não posso. Epá, tenham lá vergonha na cara, porque, enfim, já deu. Já deu. Por este peditório já deu. Um outro peditório foi na Assembleia da República. Ora bem, ficámos todos a saber que na Assembleia da República existem ratos, não aquele tipo de rato que é o rato político, aquele que nós chamamos, quando nós chamamos rato, estamos a dizer, a definição de rato socialmente falando é aqueles indivíduos que são muito espertos, que sabem muito bem dar a volta às coisas, que percebem muito desta coisa da política, que são chamados rato, é rato. Não, estou a falar dos outros. E isto porquê? Porque desapareceu uma petição para que fosse investigado o Sr. Dr. Paulo Portas, ou seja, para que a questão dos submarinos voltasse a ser investigada e de forma mais séria e se calhar mais profunda. Foi feita uma petição que reuniu 10 mil assinaturas, foi enviada à Assembleia da República, os coisas lá os organizadores da petição, então, a petição que nós mandámos e a Assembleia da República diz, desculpe tal, mas nós não recebemos nada, se recebemos, olha, não está cá. Devem ter sido os ratos que roeram para fazer, os ratos roeram a petição para fazer ninhos para os ratinhos pequeninos. Deve ter sido isso. Mas como os ratos ainda não andam lá dentro da coisa informática, há outro tipo de ratos, não é? Dado isto, os senhores da petição há que mandar novo documento e os senhores da Assembleia disseram, olha, já recebemos. Afinal, já lá está, descansem as mentes mais agitadas. Mas parece que afinal a coisa, como a Ana Gomes tinha pedido, vai avançar. Uma investigação que foi arquivada pelo Ministério Público em dezembro de 2014 sobre a questão dos submarinos, parece que vai voltar à carga. E passo a citar notícia da TV24 que diz: há indícios para investigar, diz a petição, o Dr. Paulo Portas e Durão Barroso, peço desculpa. O primeiro por ter sido Ministro da Defesa entre 2002 e 2005, o segundo porque
era primeiro-ministro. Por isso, os senhores vão ser investigados. E aquela coisa de dizer que a Ana Gomes é mentirosa compulsiva, filho, esquece lá isso, já não pega. Já não pega. Já não pega. Quem pega, e pega muito bem a meu ver, é o autarca da Câmara de Paços de Ferreira. Falo de Sua Excelência Humberto Brito. É o nome do senhor. O senhor Humberto Brito chegou à, Assembleia, lá à Câmara de Paços de Ferreira e descobriu que havia uns buracos leitosos. E passo a citar os buracos de que ele se refere. Vou tentar ler, que isto está difícil. 50 milhões de euros é o montante passivo deixado pela empresa municipal PFR Invest, que está em insolvência. Esta empresa está em insolvência e tem um passivo de 50 milhões de euros. 70 milhões de euros é o valor em dívida da Câmara Municipal de Paços de Ferreira. 70. Valor da dívida da Câmara Municipal de Paços de Ferreira. 91 milhões estão a ser exigidos pela AGS-PF, ou AGS Paços de Ferreira, que é a concessionária das redes e saneamento lá da terra. Ou seja, isto tudo somado dá uma grandíssima pipa de massa. Estamos a falar de quase 200 milhões de euros. Se é que não passa, que eu sou muito mau em contas e não vou estar agora a somar esta treta, mas sei que 5 e 7 dá 120, por isso estamos a falar mais de 200 milhões de euros. O senhor, indignado por ter herdado tal dívida, há que ir para as redes sociais e dizer que a culpa era dos seus adversários do PSD. Resultado, o senhor já recebeu ameaças de morte e de momento está a pedir proteção policial porque lhe querem acertar o passo. Nesta terra é assim, quem fala coisas, quem mostra os podres cá para cima é ameaçado. Quem não diz nada e fica calado e come também. Ou então aqueles que comem, não se passa nada. Viva a justiça portuguesa. Falar em justiça. O governo anuncia 60 milhões para zonas mais pobres. Eu trouxe esta notícia, não é por mais nada. Não é por causa do calor, por causa de para as zonas mais pobres. Nada disso. A minha questão é que eu fiquei assim para o confuso é o facto de ouça, mas 60 milhões para as zonas mais pobres por guião. Mas por acaso já reparou que essas zonas mais pobres se calhar ficaram mais pobres porque o senhor lhes tirou ao ordenado, porque o senhor lhes tirou às pensões, porque o senhor lhes tirou às regalias, porque o senhor lhes tirou à saúde? Não, esse dinheiro é dessas pessoas e das outras também, né? Mas é dessas pessoas. Se calhar o senhor agora está a 60 milhões para as zonas mais pobres porque nós nos preocupamos, pá, com as carências da população, pá. A sério? Estão a gozar connosco? Acham que esta coisa toda é uma comédia? Se calhar um teatro de revista? Estão a brincar? Uma anedota? Tenham lá a vergonhinha na cara, pá. Vão dar 60 milhões para as zonas mais pobres. Estão a gozar comigo? E ainda agora falámos lá dos 45 mil suicídios, pá. De famílias que se tiveram que partir ao meio para poderem ter um teto para viver, porque não cabem todos no pai de um ou do outro. Estamos a falar de pessoas que deixaram de ter os seus bens, as suas casas. E não estou a dizer que a culpa é deste governo, ou do governo passado, ou do tio só. Então, a culpa é de todos. A culpa é de todos que deixam fazer publicidades assim à Lagardère, do género, venha, nós damos-lhe o crédito ao valor de não sei do quê. Esquecem-se de avisar das entrelinhas, daquelas coisas que estão em letras pequeninas lá ao fundo.
Isto não é um mercado sério. E vocês, governo, pessoas que nós elegemos para nos cuidar e cuidar daquilo que é nós, deviam terem atenção a esses pormenores. Certo? Não faz o menor sentido nós estarmos agora a passar as passas do Algarve, não só porque não soubemos ler, porque não estamos preparados para tantas coisas fáceis, mas porque vocês não controlaram este tipo de mercado. E agora vem dizer que vem dar 60 milhões. Vem dar 60 milhões de nada. Vocês nem devolver 60 milhões que nos roubaram. Fora o resto. Isto agora também eu não percebo mais essas coisas de finanças. Por isso tenham lá a vergonhinha na cara, pá, porque hoje, olha, hoje ainda por cima é sexta-feira 13, quando estamos a gravar esta coisa, é sexta-feira 13, pá, e olha, ainda nos mando com um gato morto aos olhos. Morto não, tadinho, que eu não vou matar o gato. Só se for atropelado, assim, por acaso, no meio de uma estrada, e eu pego nele assim mortinho e enfio-os pela goela abaixo. Tenham vergonha. Vergonha, vergonha, que vai daqui do norte até lá abaixo. Vergonha, não é vergonha, é vergonha, tá? Beijos e queijos. Continuando. Vamos lá ver se consigo. Opa. Não. Continuando, e por coisa é sexta-feira 13, eu tenho aqui uma coisa do JN, onde 6 pessoas disseram algo sobre a sua superstição, ou falta dela, sobre sexta-feira 13, que se lá em Vale Perdidos faz assim uma carne de coisas malucas, né? Então, o nosso amigo Paulo Fonseca, ex-treinador do Porto, atualmente treinador do Passos Ferreira, pá, diz ele que gosta de levar as mesmas roupas que usou num jogo que corre bem. O jogo corre bem, e ele pega e leva a mesma roupa, que é no sentido de que o próximo corra também bem. E se correr mal, o que é que ele faz à roupa? Do segundo jogo pode correr mal, porque isto não tem nada a ver com a roupa, né? Digo eu. A outra questão que eu faço, e lavas a coisa, hein? O jogo corre bem, tu suaste para caralho, está lá assim a fazer assim, para a frente, não, passa por trás. Não. E suas. O que é que fazes à roupa? Tiras a roupinha e mandas lavar? Ou vais assim na próxima vez, hein? Cuequinhas, meinhas, com a camisolinha dele. Não? Bem, espero bem que mandes lavar essa coisa. Já o Raninho, que diz que é um bocadinho tolinho, ele diz... Oh Raninho, tu és um espetáculo. Um bocadinho. Está bem. Deve ter faltado um bocadinho assim para ficares completamente. Que este gajo é um grandíssimo maluco, eu já o conheço há algum tempo. Não somos assim amigos tocato lá, mas quando a gente se vê, a gente fala-se, né? O Raninho diz que é um bocadinho tolinho nestas coisas. E então uma das coisas que ele diz aqui a alguns no seu pequenininho texto é que não entra nem com o pé esquerdo nem com o pé direito. E estou a imaginar, ele dá um grande salto para cima do palco. E pum! E lá se senta, lá entra no palco com os 2 pés logo, que é para ser a maluco. A ganda maluco, não é maluquinha, é a ganda maluco. Outra que está aqui a ser instigada sobre o que é que ela tem a ver com o dia 13 de sexta-feira 13. Ela diz que não passa por baixo de andaimes. Oh Lili. Estou a falar da tia Lili Canetas. Oh Lili, meu amor, meu coração. Claro que tu não andas debaixo de andaimes. Só se verem a fazer obras lá na... Como é que chama aquilo? Nos shops, nas lojas e tal. Caso contrário, amor, tu andas de carro, sais da limusine, entras na loja, sais da loja para a limusine e tal. Para as festas e tal. Não vais. Já agora, eu estou aqui a brincar com a Lili, mas eu gosto muito dela. Já agora ficam aqui... A Lili, para a maioria de nós, é assim tida como uma senhora fútil.
não é? Que vivem festas, etc e tal, e coisa. Vou-vos contar uma da Lili no aniversário dos 25 anos de carreira do meu amigo falecido também de forma violenta e estúpida, o meu amigo Carlos Castro. Ele fazia 25 anos de carreira, pá, convidou uma carrada de amigos, dos quais eu lá estive também, fiquei muito contente, agradeci, era um amigo recente dele, na altura, e ele alugou uma Madeirense, olha como o Cristiano Ronaldo alugou lá o outro restaurante, este foi mais barato, de certeza. Alugou uma Madeirense para juntar os seus amigos e tinha a casa cheia completamente. Madeirense, abarrotado de gente, muitas das pessoas que lá estavam, a gente costuma ver nas revistas, para celebrar os 25 anos de carreira jornalística do Carlos Castro. Mas ele não queria abrir o bolo, um bolo bastante grande até, enquanto não chegasse a sua amiga Lili Knessas. A Lili Knessas chegou, ele passa-lhe o microfone para a mão e ele diz: oh, amiga, faz tu as honras da casa. E ele diz, mais coisa menos coisa, diz qualquer coisa do género: é muito bom ver tantos amigos que estão aqui na festa do meu queridíssimo amigo Carlos Castro, dos seus 25 anos de carreira. O que é algo embaraçoso estar eu a falar, porque algum destes amigos que aqui estão também se diziam meus amigos e quando eu precisei deles, não estavam lá. Ora, Lili, para já, bem-vindo ao mundo real. Essa é a parte triste da história. A outra parte foi que, passado 5 minutos, o Madeirense estava quase vazio. Metade daquelas pessoas puseram-se todas a andar, pediram os casaquinhos e ala que se faz tarde. Eu gostei. A senhora olha. E eu achava a gira. Depois disso, upa lá para cima, como diz João Paulo Rodrigues. Oh, meu amigo, estás cá dentro, gosto de ti. Ela é maravilhosa. Depois foi já na missa de 7º dia, ou na segunda missa, ou na missa que fizeram cá após a morte, fez uma coisa qualquer, em que eu me volto a cruzar com a Lili e efetivamente vi tanta gente lá. Mas tanta gente que não foi ao funeral, se calhar, quiçá, porque a agenda não permitiu, tanta gente que não foi à missa de 7º dia, tanta gente que não foi a lado nenhum, tanta gente que se calhar não estava nem aí para o Carlos, tanta gente que tinha era medo do Carlos porque ele podia falar demais. Podia abrir a boca e nunca mais se calar, e a coisa dava para tudo. Por isso, tia Lili, olha, estás cá dentro, amor, gosto de ti. Quem foi também inquirir sobre o dia 13 foi o jogador do PAC, o Ricardo Costa, que disse: pé direito, beijo na tatuagem e benzer-se. É o que ele faz quando entra em campo. Entra com o pé direito, dá um beijinho na tatuagem, que é a imagem dos filhos dele, e também, qual era a outra? Era um beijo na tatuagem do pé direito, já me esqueci. E benzer-se, isso bem, eles quase todos fazem. O feiticeiro de lá de Faf, o Fernando Nogueira, diz ele que tanto partimos o pé no dia 13 como no dia 14. Sexta-feira 13 para ele não diz absolutamente nada. Outra grande querida foi inquirida sobre esta coisa foi a nossa amiga Ana Zanatti, a atriz e escritora, que diz: faço por levar tudo na mesma mala. Diz ela que quando tem gravações, ou o que é que seja, que tenha que se deslocar com alguma roupa que tenha que levar, extra, ou até a maquiagem, não sei o quê, faz porque caiba tudo na mesma mala. Diz ela que não gosta de levar mais do que uma mala. Eu também não, mas isso é uma questão de poder transportar ou não mais do que uma mala. Por falar em malas, não há malas que resolvam, não há males que sempre durem coisa que nunca acaba. Não é assim? Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. Quem está muito mal, não é de malas, mas de mal, é a justiça portuguesa. Diz a procuradora que teme ruptura nos tribunais, e passo a ler aqui a notícia do JN, que diz: relatório de 2014 descreve uma situação dramática no Distrito Judicial do Porto por falta de funcionários e deixa avisos. Ela deixa aqui uns quantos avisos, é verdade. Ora, por isso é natural, não é? No outro dia, eu falei aqui, foi na semana passada, acho eu, foram prender no lugar, vamos chamar Manel, que eu não me lembro o nome dele. Foram prender o Manel tinha sido condenado a qualquer coisa por uma questão de droga e não sei o quê, e foi condenado a uma pena suspensa de 2 anos.
E foi, o rapaz pensou, ora bem, estão-me a dar aqui um incentivo para eu melhorar a minha vida, ganhar juízo, e então eu acho que vou aproveitar. E foi o que ele fez. Ele aproveitou e arranjou um emprego, entrou num processo de intoxicação e tal, e não sei quanto. Passado 2 anos, um Tribunal Superior veio dar ordem de prisão ao Manel. Como há falta de funcionários judiciais, não houve um que pudesse verificar se o Manel estava a fazer as neiras ou se por um lado ou por outro lado aproveitou bem a chance que a justiça portuguesa lhe tinha dado e melhorou. Não. Há que mandar prender e agora não os advogados do patrão e o próprio patrão a resolver a coisa para que o homem não seja preso. Assim como eu acho que também não devia ser presa a senhora bancária que desviou do crédito agrícola da Caixa Agrícola, de onde é que é isto? De Lousada, 155 mil euros. Vão prender a senhora porquê? Pergunto eu. Porquê que vão prender a senhora? A senhora não precisa ser presa. Não, não devia. Porque onde estão os presos do BPN? Todos. Onde é que estão? Não estão. Onde é que estão os presos do BES?